O gênero do terror é, por excelência, o lar dos filmes violentos e perturbadores, obras grotescas e chocantes que causam tanta repulsa quanto fascínio. Para o vídeo de hoje, selecionei 3 filmes absolutamente pesados que perturbam tanto por suas cenas de violência gráfica quanto por seu conteúdo sensível. Para conferir essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Por aqui eu já falei de muito filme pesado, eu tenho inclusive 2 ou 3 listas de filmes aqui no canal só falando desse tipo de coisa. A ideia desses vídeos, assim como do vídeo de hoje, não é trazer aí filmes notoriamente perturbadores, que todo mundo já conhece, mas sim trazer algumas produções mais desconhecidas, que você aí provavelmente nunca ouviu falar e que, além de serem grotescas, perturbadoras ou violentas, também são muito boas, segundo, é claro, a minha humilde opinião. E é claro, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no Cine Horror 101, por favor, considere se inscrever aqui nesse canal feito de fã de terror para fã de terror. Também já clica aqui no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Agora sim, sem mais delongas, bora para nossa lista. Começamos com Megalomaniac, filme belga de 2022, levemente inspirado nos crimes de um serial killer que aterrorizou o país nos anos 90. A história do filme é majoritariamente fictícia e acompanha os supostos filhos do dito assassino, os irmãos Félix e Marta, que vivem na decadente casa que herdaram do pai. Enquanto Félix busca manter vivo o legado da família, dando continuidade aos hediondos crimes de seu pai, Marta procura manter-se dentro da normalidade, porém acaba sendo frequentemente assediada e abusada por seus colegas de trabalho. Ao longo do filme, a relação entre os irmãos vai ganhando contornos cada vez mais sombrios, conforme nos aproximamos do sangrento e derradeiro desfecho dessa macabra história. A primeira coisa que chama atenção em Megalomaniac é o seu visual extremamente sombrio, marcada por uma fotografia cinzenta e cheia de contraste e por cenas dantescas que expressam toda a degeneração mental dos protagonistas, para sempre assombrados pela aura diabólica do falecido pai. Seguindo nessa linha, a violência, quando é mostrada em tela, é de uma crueza particularmente brutal, com seu impacto sendo inclusive potencializado por toda essa estética do filme. Existem muitos longas em que toda a estilização que enfeita a violência contribui justamente para deixar o negócio um pouco exagerado demais, ou cartunesco inclusive, justamente para amenizar um pouco do impacto. Esse definitivamente não é o caso de Megalomaniac. Aqui a estilização visa justamente elevar o desconforto, deixar o negócio ainda mais perturbador, ainda mais chocante. Para além disso, espere um filme inquietante, profundamente deprimente e revoltante em absolutamente todos os seus aspectos. Definitivamente uma obra contraindicada para quem não tiver com a terapia em dia. E mesmo que você aí esteja, tenha noção de que esse filme aqui não é para todo mundo. O ritmo nem sempre é ágil e os diálogos frequentemente são erráticos ou confusos, algo que é feito de forma proposital dentro da história. Então, se você aí não curte essa pegada um pouco mais diferentona, provavelmente esse filme aqui não vai ser pra ti. Agora, se você aí estiver disposto ou disposta a encarar um negócio um pouquinho mais difícil de digerir, pode esperar um filmaço impecavelmente dirigido e com uma estética gótica perturbadoramente deslumbrante. Seguimos com I Saw the Devil, um thriller de vingança japonês de 2010 que conta a história ali de um serial killer que teve o azar de acabar matando a noiva de um agente secreto muito habilidoso. O cara, obviamente, vai atrás do assassino para se vingar, e a partir daí começa um perigoso e sangrento jogo de gato e rato, que poderá ter consequências terríveis não só para os dois envolvidos, mas também para pessoas inocentes. I Saw the Devil é um suspense de ação que incorpora com força alguns elementos do terror extremo, como por exemplo as cenas de violência explícita, com direito a tripas, muito sangue derramado e membros decepados. Tudo mostrado de maneira bem crua inclusive, aqui não tem muita firula em torno da violência não. Uma
maior mérito do filme, ao meu ver, é a forma como o roteiro consegue criar e sustentar um forte clima de tensão do início ao fim do longa. A gente fica o tempo todo roendo as unhas sem conseguir tirar os olhos da tela. Adicione a isso um ritmo ágil da narrativa e cenas de ação muito bem coreografadas e temos aqui um excelente exemplar do suspense japonês. Só vale ressaltar que mesmo não sendo essencialmente um terror, esse filme tem motivo para estar nessa lista aqui, tá bom? Ele é pesado pra caramba, então tenha aí consciência disso antes de se aventurar nesse longa. Fechamos nossa lista com mais um filme japonês, o surreal Strange Circus, de 2005, um longa extremamente cruel e pra lá de perturbador. Na primeira parte do filme acompanhamos a história de Mitsuko, uma jovem cuja infância foi marcada por incontáveis violências e todo tipo de abuso por parte do seu pai. Essa história nos é contada a partir de uma estética surrealista e fantástica, intercalada com cenas extremamente cruas e chocantes. Na segunda parte da trama somos apresentados a famosa escritora Takeo, uma mulher ali cujo passado pode ter ou não relação com a história da Mitsuko, algo que a gente vai descobrindo ao longo do filme. Como o próprio nome já sugere, Strange Circus é um filme extremamente esquisito, com uma estética e uma forma da narrativa que misturam a todo momento realidade e fantasia, nos levando a questionar se o que estamos vendo em tela realmente está acontecendo ali dentro da história. Os personagens são um enigma à parte, narradores excêntricos e nada confiáveis, através de cujos olhos vamos vendo o desenrolar da trama, sem saber em quem confiar. Para além disso, não espere aqui sangueira ou vísceras em demasia, embora tenha ali algumas cenas mais violentas que outras. Esse filme incomoda e perturba muito mais pelo conteúdo da história em si. É justamente isso que torna esse filme tão cruel e tão dolorido de se assistir, coisas que muitas vezes são traduzidas mais por olhares ou palavras do que por imagens propriamente ditas. Há um peso intrínseco a toda a temática da história que se desenrola em tela, algo que da forma que é mostrado se torna tão brutal e tão desesperador que nos destroça por completo, nos deixando confusos e desamparados ao final da experiência. Um negócio completamente traumático. E nesse ponto eu acho que eu não preciso nem dizer que esse filme tá lotado, mas assim, lotado de gatilhos, principalmente para o público feminino. Então se você aí não tá com a terapia em dia ou simplesmente não tem estômago para esse tipo de história, é melhor ficar longe de Strange Circus, para o seu próprio bem. Para além disso, acredito que toda a estética fantástica e surreal e a narrativa não linear que nos é apresentada podem afastar uma parcela do público que esteja buscando um tipo de cinema mais convencional. Mas sejamos sinceros, se você aqui tá vendo esse vídeo e chegou até aqui, provavelmente você não é esse tipo de pessoa, né? Temos aqui, enfim, uma obra densa, revoltante e profundamente desoladora, uma pérola do cinema japonês maravilhosamente conduzida e artisticamente impecável, temperada ainda com altas doses de estranheza e perversão. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também não esqueçam de comentar aqui embaixo se pretendem assistir algum desses filmes, ou caso já tenham assistido, se concordam ou não com a minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!